Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao TexFlow, um projeto que começou em parceria aqui inicialmente com o Insight, convite do meu amigo Juarez Sardo, que é uma ideia de a gente fazer um podcast e trazer entrevistados para a gente falar do nosso mercado, da nossa região de Brusque, né? E obviamente das outras cidades próximas aqui para falar da área têxtil, para falar de personalidades, pessoas que fomentam a área têxtil e grandes profissionais que a gente tem na nossa região. Eu sou o Gesser, né? Trabalho já há tempo com comunicação, professor do Senai, formado em desenho industrial, pós-graduado em moda e comunicação. E vou apresentar aqui, vou passar a bola para o meu amigo Juarez Sardo para ele se apresentar também. Fala, Juarez. Então, boa noite a todos. Eu sou o Juarez, eu já trabalho há 30 anos na área têxtil. Hoje trabalho numa empresa de produto químico. E hoje nós temos um convidado, né, especial aí, professor Merizio, ele foi meu professor no Senai, no curso técnico têxtil que eu fiz. Seja bem-vindo, Merizio. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Então, Osnir José Merizio, eu tenho aí já meus quase 65 anos, e desses 65, quase 40 na área têxtil, envolvido desde 1980. Então é um prazer estar aqui juntos, né, para conversarmos um pouquinho sobre a nossa história da indústria têxtil aqui em Brusque. Merizio, vamos lá. Eu conheço o teu irmão primeiramente, né, o Moacir, que eu morei um tempo em Botuverá, e posteriormente quando eu vinha a ser docente do Senai, professor no Senai, a gente se encontrou pelos corredores do Senai, e daí que a gente foi, obviamente, já associando, né, a fisionomia, o sobrenome também, que daí a gente veio se conhecer e trocar mais ideia, né? Conta um pouquinho da tua história profissional, de quando lá atrás o Merizio começou ali como um profissional, começou um processo inicial na área têxtil lá. Em que ano mais ou menos foi isso? Isso. Eu fui uma das primeiras turmas aqui na região a fazer o curso ensino médio profissionalizante. Eu sou da turma de 78 a 80 e um amigo, um colega muito famoso, é o dono da Avan hoje, foi meu colega de ensino médio, e nós somos a primeira turma a desenvolver esse trabalho. Então, no ano de 1980, cada aluno tinha que escolher um segmento lá dentro do Senai para fazer o último ano lá. Então, nós tínhamos segunda, quarta e sexta no colégio e terças e quintas à noite no Senai. E eu me interessei pelo laboratório químico. Tanto é que quando finalizou o curso em 80, em 81, eu me candidatei a uma vaga na Renovil. Fiquei sabendo que lá estavam montando o laboratório deles, e eu me candidatei e entrei lá em 1981. Né? Foi onde que eu comecei a minha história na indústria têxtil. Ali já era, desculpa interromper, ali já era a Renovil mesmo ou era Renault ainda? Não, ainda era o nome antigo, Indústrias Têxteis Renault S.A., que era mais conhecido como Iresa. Da área têxtil era a menorzinha da cidade na época, né? Porque nós tínhamos a Bittner gigante, a Schlesser muito grande, e a fábrica Renault, então, que era a empresa maior, com mais de 1.500 funcionários, com a fábrica na 1ª de Maio, as fiações lá embaixo no Limoeiro. E a Iresa era uma das empresas do grupo Renault. Seu quadro associativo, tudo certinho com seus diretores, mas era uma empresa considerada pequena para a época, né? Porque tinha todas as outras que eram grandes. Mas era do mesmo grupo, né? Do mesmo grupo da Renault S.A. Isso, eram grupos, mas era um sistema um pouco diferente. Cada uma tinha os seus diretores e os seus sócios, mas fazia parte do grupo Renault. Mas eram empresas independentes. Tinha CNPJ diferente. CNPJ diferente, quadro associativo diferente, diretores diferentes. O único que comandava, que era diretor tanto numa quanto na outra, era o presidente, o seu Carlos Cid Renault. Mas os outros, eles eram exclusivos nas suas áreas. Então, quem era diretor da Iresa não fazia parte da direção da fábrica, né? Então, eram trabalhos independentes. Gestão diferente, né? De gestão diferente. Pode falar, Juarez. Ô, Merizio, e o grupo Renault, eles sempre trabalharam com tecido, nada de felpudo ou malha. Isso. Das grandes aqui na época, a Bittner era exclusivamente felpudo. Tudo bem que eles faziam roupa de cama e mesa, banho, né? Mas o forte deles era banho. O grupo Renault era exclusivamente tecido plano.
E a Schlesser dividia. Parte da produção era felpudo e parte era tecido plano. Então, nós concorríamos no tecido plano, a Schlesser conosco, com o Grupo Renault, e a Schlesser concorria com a Bittner na área de felpudos. Então, era um pouco assim, né? Um tanto Dividido alguns dividido segmentos. isso. Mas a Renault foi especialista em tecidos lisos e com fio tinto. A fábrica Renault nunca entrou num ramo diferente que não seja tecido. A Iresa, a Renovil, depois entrou uma área, numa época, felpa, né? Fez alguma coisa, e teve uma tinturaria de malha interna ali durante uns 6 anos. Nós montamos uma tinturaria dentro da nossa tinturaria de tecidos. Tenho uma dúvida, Merizio. Que, mais ou menos, né? Que ano que começou a malha aqui em Brusque? A Iresa começou em 1982. Nós compramos alguns teares. O seu Juca Luz, que era nosso vizinho aí, fazia as malhas. E nós tínhamos as máquinas de tinturaria. Além disso, além de nós, quem era forte naquela época, na década de 80, era Correia, que era um dos primeiros que tinha fábrica de malha. E logo depois o Ciro também começou. Ciro Malhas começou. Então, de tinturaria de malha, nós tínhamos a Kohler, que aí já vai lá quase 80 anos, né? De Kohler, entre a parte de serraria, marcenaria, a tinturaria veio depois, mas eles são também lá pela década de final de 80 para 90, eles começaram a tinturaria. Mas o boom mesmo começou depois dos anos 90. Eu ia falar, tu falasse ali do Luciano Hang, tinha, obviamente, quando eles montaram a Van, junto com o Vanderlei, né, também, né, a Van lá no início, ela tem o mesmo ano, por coincidência, até o saudoso Jorge Cousani também, que é bem tu falando desse ponto ali de 1982, quando começa a malharia forte aqui na nossa região, né, e a Coach, ela surge em 86, isso. E a Van também. E, obviamente, a Coach, a gente sabe que todo o produto principal dela veio inicialmente da malha, né? Camiseta, na época tinha o... Aí tu pode até falar um pouquinho mais as especificações dos fios, né? Que hoje a gente conhece o 30 penteado, 40, né? Nessa época ali, já tinha mais ou menos essa nomenclatura, especificação de alguns fios? Ou tu lembra, assim, da malharia? A malharia, a questão de fios são os mesmos, né? O que veio depois, logicamente, foram as fibras de poliéster e de poliamida, que na época não tinham. Poliéster sim, mas não com tanto uso, não tanto assim. Eu lembro que quando a Coach começou, você citou a Coach, a Renovil montou a sua tinturaria de malha para justamente atender. O nosso principal cliente era a Coach. Era isso que eu ia... Trabalhamos durante muito tempo, até houve uma época que a empresa decidiu finalizar essa produção, que foi por 96, 97, e aí decidimos vender todo o maquinário. Mas até então, nosso maior cliente era a Coach. Quando eles começaram aqui em Brusque, né, depois eles cresceram e o Grupo Menegotti acabou comprando, então toda a produção acabou indo para Jaraguá do Sul, né, porque a Menegotti tem uma tinturaria lá focada no produto deles, né? Então, eles acabaram envolvendo o que eles têm de melhor, que é a criação da Coach, com a tinturaria que eles já tinham lá. Eu ia falar do outro ponto também, essa parte, eu lembro quando a Menegotti comprou, eu trabalhei também um tempo ali na Coach também, o Juarez também, e obviamente uma das maiores malharias do nosso estado. Mas eu ia daí tocar, pegando esse gancho, né, Merizio, muita gente depois conheceu ainda a Renault como Caltrin, Renault, o xadrez, mas já nessa época que tu trabalhava lá, já tinha essa produção em uma grande escala, né, do xadrez, né, que era um dos carros-chefe ali da Renault, né? Na década de 90, mais por final, é que começaram essa moda do country, porque desde quando eu entrei na empresa, porque a Renault ela tem um caminho um pouco diferente. Quando a Iresa começou, ela começou fazendo cortina, não tinha nada de tecido, porque tecido já fazia a fábrica Renault, que é de 1892. A Renovil foi fundada em 1925, até fez, o ano passado, 100 anos. Graças a Deus me convidaram, né, e eu pude participar desse centenário. Então, quando a Iresa começou, era um produto chamado Madras, era cortina. Mais tarde que eles começaram a fazer tecidos.
E já desde quando eles iniciaram tecidos, eles decidiram ir por esses caminhos. Eles tinham estamparia, eles tinham tecido cru, eles tinham fio tinto, ainda tem tinturaria lá para poder fazer o tingimento de fios. E aí eles começaram. Então, os tecidos tintos já era normal na produção. O que eles começaram a explorar na década de 90 foi, com o sucesso de Jaguariúna, Barreto, né, os rodeios, eles embarcaram nessa e fizeram, né, Renault Country. Criaram padronagens específicas, aqueles xadrezes bem grandes, coloridos, né, que faz sucesso até hoje. E aí eles desenvolveram essa marca justamente porque eles já eram fortes no tingimento de fio. Eles só não estavam explorando esse segmento. Eu imagino que foi realmente isso, né? Trabalhando com marketing, fazendo uma leitura da época, que eu lembro que eles fizeram investimento de marketing, associando a rodeio, associando o Country em Renault, né? Os tecidos Renault ali também. Outro ponto que eu ia te perguntar, dentro da tua trajetória da Renault, foi de que ano a? Eu entrei lá em 1981, eu saí do ensino médio em 80, né? Em fevereiro eu fui lá, coloquei meu currículo e início de março eu comecei. E daí tu ficou de 81, então... Até 2009. 2009. Isso. Pô, então, deu uma boa... 18 anos. Não, 28. Quase 28 anos. 28 anos. Isso. E dentro dessa tua trajetória lá, o que tu lembra assim de mais impactante com relação à tecnologia, à produção, histórias que de repente, obviamente cada um tem a sua dentro da empresa, né? Mas coisas que marcaram lá dentro, tipo de implemento tecnológico ou de um produto realmente que vocês estouraram de vender na época, com certeza teve isso dentro da tua jornada lá pela Renovil, né? Então, quando eu entrei na Renovil em 81, a empresa estava começando a modernizar sua tinturaria, porque até então a tinturaria eram várias casinhas, e aí, de acordo com o que fazia, tinha uma casinha separada. Como se fosse uma ilha Isso, uma casinha sequência. Aqui é a caldeira, era uma casinha, uma construção. Aí era o lugar onde é que fazia dissolução da soda cáustica, é uma casinha. E assim tinha várias casinhas. Então, o que aconteceu quando eu entrei lá? Eles estavam fundamentando o galpão que é hoje lá, mas até então ainda tinha essas paredes. Então, quando eu comecei, eu andava por entre paredes que estavam sendo destruídas para poder erguer o prédio novo. E os maquinários que tinha quando eu entrei, não existe mais nada, porque isso ao longo dos anos seguintes foram tudo modernizados. Foram ficando obsoletos, foram sendo trocados. Já eram obsoletos quando eles decidiram criar o galpão novo. Então, eu lembro que jiggers, que hoje tecnologia que ninguém mais usa, até usa, mas menos, todos os tingimentos eram feitos em metragens máximas de 400 metros. Então, é um processo muito demorado, tingimentos que demoravam aí de 10 a 12 horas para acontecer. Né? Eu peguei os naftóis, né? Eu entrei em 92 na Artex, lá em Blumenau. O tecido era tanto a felpa como o tecido. Era tingido tudo no jigger. Ficava lá 10, 12 horas. O jigger era 2 rolos, um aqui e outro, né? Um aqui e um aqui. E ele ia passando por dentro do banho. Fazia a reversão. Ia para um lado e ia para o outro, né? Por passadas, a gente controlava. Passava dentro do banho. Isso. E daí a produção era lenta e não gerava tanta quantidade. Não gerava quantidade. Quando eles migraram para... vamos comprar máquinas novas. E agora? Tiveram que tirar todas as máquinas daí. Com aquelas, Então, naquele período, enquanto que a Iresa começou a montar o seu novo maquinário, toda a produção que saía das nossas tecelagens ia para a fábrica Renault para eles beneficiarem e tingirem lá. Então, nós ficamos mais ou menos aí uns 6 a 8 meses sem tingir nada na Iresa. A gente só recebia o tecido quando voltava já tinto. Então, a fábrica Renault nos socorreu. E aí, a partir daí, todos os maquinários que foram colocados naquela época já eram maquinários para produções maiores. Então, veio lavadeira, mercerizadeira, máquina de tingir tipo fular, tudo processos contínuos. Os gigas foram tirados de lado. Então, os processos começaram a ter todos os processos que a gente chama de pad batch, né? Tingimento, a preparação, o pré-alvejamento. Então, são lotes maiores. Então, a empresa começou a fazer tingimentos de 4, 5 mil metros em cada rolo. Não era mais de 400 metros, mas agora é uma produção maior, né? Então,
os processos contínuos e a empresa começou a deslanchar. Nesse ponto ali, no caso, vocês deixaram de estar com um maquinário de repente obsoleto, vamos falar em termos de empresa, e já viraram uma referência na região. Eu acho que daí, porque o maquinário que veio nesse momento ele era top de linha, né? Vieram máquinas novas, então o que nós tínhamos? O que tinha de mais moderno naquela época, mercerizadeira Texima, rama também Texima, sanforizadeira com a tecnologia Monfors, e assim, todas as máquinas que se comprava vinha com tecnologia alemã. Então, que era que dominou muito tempo, né? Hoje a gente já tem aí tecnologia chinesa, coreana, turca, enfim. Mas na época, os implementos, as máquinas, os equipamentos, era tudo tecnologia suíça e alemã. Dominava nos anos 80, 90 ali, a Texima dominava aqui a nossa região. Isso. Eles faziam máquinas de tecidos e depois, quando a malharia estourou aqui na região, eles começaram a fazer rama também para malha. Então, eles desenvolveram também essa tecnologia. Tear para malha daí. Não, a Texima é máquinas de acabamento. Só de acabamento. Mas eles aí se envolveram para fazer a parte de acabamento para malharia. E máquinas, né? Como eles eram da área de tecido, aí como a malha começou a aumentar, eles foram para a malha também. E uma outra empresa que também aproveitou muito esse segmento é a Albrecht, aqui de Joinville, Piraberaba. Eles, quando a Renovil montou a tinturaria de malha, todos os nossos equipamentos de acabamento e secagem e calandragem, tudo Albrecht. A Albrecht não tem máquina de tingir, eles não investiram nesse ramo, mas toda a parte de hidroextração, abertura, rama, lavadoras, calandras, eles são especialistas nessa parte. Na parte do acabamento, isso é muito forte, né? Na parte tubular, sim. Tubular, né? Isso. Eles dominam, eles têm tecnologia, eles desenvolveram máquinas, equipamentos para isso. Hoje tem outros fabricantes, né? Aqui da região também, que CSO e outras mais aí, que também fazem máquinas para o mesmo segmento, mas eles foram referência durante muito tempo. Eles ainda são fortes nessa área. Antes de tu falar depois ali, como eu tinha perguntado com relação a qual foi a parte de maior produção, a demanda que realmente mais de sucesso tivesse na Renovil, eu já fiquei pensando aqui, da gente trocando essa ideia, na época não tinha hoje o que a gente tem de tecnologia para às vezes conseguir ir a, de repente, Joinville, Blumenau, ver algumas outras empresas de grande porte para tu, de repente, trocar ideia, né? Hoje tu consegue estar visitando, estar recebendo do maquinário, tem muito mais informação, né, Meris? Naquela época, só se viesse um representante da Teximas ou alguém para te falar de uma maquinário, ou grandes feiras, assim, tu lembra na época de alguma visita importante na época para conhecer tecnologia, né? Digamos, maquinário. Nós somos de uma era que não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Não tinha nenhuma rede internacional. Então, onde que nós tínhamos contato com conhecimento? Ou quando nós íamos em feiras, ou quando vinha o representante químico, que ele que era o nosso, ele que trazia isso, ele que trazia informação técnica. Nós tivemos aqui na região o desenvolvimento da Associação Brasileira de Técnicos Têxteis e Supervisores. A BTT é nacional. Sim. Mas aqui na região eles criaram uma subsidiária, né? Uma filial, chamada a BTTS de Brusque. E essa BTTS, ela se envolveu em trazer muitas palestras. Então, nós tínhamos no Bandeirante, todo mês, palestras que vinham aqui, técnicos que vinham trazer informação. Porque ou você pegava o folheto da máquina do equipamento, ou o folheto do corante ou do produto químico. Você extraía daí. Então, nós aprendemos a gerar receita, elaborar receita, com o manual, com o catálogo do corante. Então, o corante vinha... Não era só a amostrinha como vem hoje, né? Da cor do corante. Era um livro onde tinha parte técnica que era, lógico, em inglês, em francês e em espanhol. Então,
nós íamos para o espanhol para entender um pouco como é que era essa parte técnica. Mas a gente se apoiava muito no técnico da empresa que vinha vender produtos químicos, o representante. Ele era um vendedor técnico. Na verdade, ele tinha que ser primeiro técnico para depois ser vendedor, porque era o que as empresas precisavam. A demanda maior era por um vendedor técnico. E nesse tempo, né, isso é uma informação que eu tenho também, não tinha empresas que vendiam produto químico, corante, no Brasil. Era tudo multinacional, né? Nos anos 80, 90, né? Quando, depois de 95, 98 para frente, aí quando começou a Quimisa, quantos anos tinha a Quimisa? A Quimisa começou em 90 e pouco, né? Isso. Que eu lembro é... Não, a Quimisa começou antes, né? Mas ela não vendia corante, né? A Quimisa, ela começou lá na década de 60, 70, se não me engano, vendendo alguns produtos químicos. Depois é que ela entrou na venda de corantes né? E produtos Porque de estamparia. Porque na época ali que eu trabalhei na Artex, tinha Ciba, tinha BASF, tinha Clariant, tudo multinacional. O domínio sempre foi europeu, né? Durante muitos anos aqui no Brasil, e como o sul aqui foi colonizado por alemães, né? Então a preferência sempre foi por produtos vindo da Europa, né? A base nossa sempre foi essa. Principalmente da Alemanha, né? Só para complementar, realmente, a Quimisa surgiu em 1966, mas ela acho que tinha os produtos mais tipo soda cáustica, produtos químicos ali para limpeza, e depois que eles, acho que corante, que eu lembro, ela começa a ganhar visibilidade ali na década de 90, né? Até que patrocina o Brusque, enfim. Dessa primeira época. A Quimisa foi a grande representante da Dow Química no Brasil. Ela vendia soda para o Brasil inteiro. O forte dela era vender soda, né? Depois ela começou a vender produtos umectantes, detergentes e tudo mais. Mais tarde, depois que ela foi para o ramo de corantes. Mas o forte da Quimisa sempre foi produtos de preparação, né? Então eles revendiam o peróxido de hidrogênio, mas o forte deles era a representação da Dow, que é uma empresa multinacional. Que a soda cáustica também faz parte do insumo para tu poder usar na tinturaria também, né? Sim. Hoje menos, porque poucos artigos são mercearizados, mas na década de 80 até malha se mercearizava. A Favo aqui em Brusque tinha, a Menegote também tinha, a Floriza começou mercearizando malha. Depois os clientes não gostaram desse aspecto e da malha, enfim... teve aí alguns problemas de estrutura de malha, que a malha fechava muito, enfim. Aí o mercado foi saindo, né? Mas o consumo maior era na mercearização. Então, a Quimisa vendia muito, porque o foco aqui, né? Hoje quem merceariza tecido? A Renovil, alguma coisa, e a Círculo, que ainda merceariza meadas na sua linha lá de fios de crochê. É isso. Mas assim, se nós olharmos aqui na região, deve ter caído mais de 95% o consumo de soda cáustica por causa desse processo. O consumo é durante a preparação e o tingimento hoje. Mas no passado eram... Tanto é que os nossos tanques na Renovil eram tanques de 50 mil litros. O outro, um de 50, um de 25 e um de 10. O de 10 era 10 mil litros, era aquele que a gente preparava a soda para mercearizar. Mas tanque de armazenamento, chegávamos a ter 75 mil litros de soda cáustica líquida armazenado para o nosso consumo. Tão grande era o consumo da mercearização, né? Bastante. Meriz, uma pergunta que mais ou menos eu sei. O poliéster, né? A malha poliéster veio para a região aqui, que aqui hoje o forte na nossa região é o poliéster, né? Ele ganhou bastante espaço, tirando o espaço do algodão. Veio mais ou menos em que ano, em que época ali? Tens noção disso? O poliéster sempre esteve presente, mas de uma forma mais discreta. Ele era mais na mistura. Então, a gente tem artigos de tecido que fazíamos poliéster e algodão há muito tempo. Logo que eu entrei, a gente já tinha artigos assim. Mas o uso mais intensivo na malha foi depois da década de 90, 95, daí em diante, que o poliéster começou a tomar conta.
Até então, a preferência do brasileiro sempre era por malhas de algodão, com mais conforto, enfim. Mas o poliéster veio justamente porque o preço dele é bem mais baixo do que o algodão, então ele se torna mais competitivo. E o processo dele também é bem mais rápido, né? Também é mais rápido, né? Então tem aí algumas vantagens, né? Então, o que se buscou depois, para tentar quebrar um pouco a resistência do brasileiro, é as misturas. Poliéster e algodão, o poliéster e a viscose, né? O PV, que é muito usado hoje, para tentar quebrar um pouquinho. Porque roupa 100% de poliéster tem um certo incômodo, né? Algumas pessoas tem uma não... barreira, né? Tem pessoas que não... se sabe que é 100% poliéster, não, isso aqui eu não quero porque é quente, porque é isso, né? Tem ainda mas isso são barreiras que aos poucos vão sendo quebradas, né? Hoje tem malha a geração poliéster. nova já não pensa tanto assim, mas a nossa geração ainda pensa, né? O incômodo, o desconforto, enfim. Transpiração, né? Eu lembro. Hoje tem malha poliéster bem próxima do algodão. Bem próximo. Porque o processo também evoluiu, né? Sim, eu ia falar. A poliamida, né? Hoje que tem já uma evolução também. A fabricação do fios poliéster que respiram, né? Que conduzem água. O poliéster nunca teve essa facilidade de transportar água no seu interior, né? Como hoje tem. Porque foi desenvolvido processos diferentes. Então, faz muito sucesso a malha dry fit, né? A malha dry, porque ela te mantém, te deixa sempre seco. Porque ela consegue transportar água do teu suor para fora e evapora. No passado, não tinha isso. Não. O suor ficava grudado no teu corpo e descia pelo teu corpo, né? E aí ficava ali na cintura, tudo molhado, porque ela não conseguia jogar essa umidade para fora. Hoje a gente tem poliéster aí. Então, a resistência também foi quebrada pela evolução, né, do próprio poliéster. Eu lembro do futebol, né? Eu ia falar disso. Quando eu comecei lá em 89, 88, tu pegava uma camisa de futebol pesada, parecia ser tu suava, ela te assava todo. Só que aí é o comparativo que o Merizio falou que eu ia puxar. Só que antes jogava com algodão, né? Sim. E o algodão pesava porque... Pior ainda. Pior ainda, né? Mas gente, lá atrás, Mas né? calção ainda, eu lembro de ter quando era criança ali que tu tinha da Adidas, mas ele ainda era de algodão ou um fio tipo próximo ao linho, né? Que ele não era bem leve ainda e não tinha a mobilidade que tem depois, obviamente, com o poliéster, né? Mas na década de 80 veio o tactel, né? Aí revolucionou a parte dos shorts e bermudas, né? Isso aí o tactel veio para... Foi aí, digamos assim, a entrada mais forte do poliéster, né? A primeira quebra foi com as bermudas de tactel, né? E aí, nossa, eu lembro de o pessoal vender, comprava principalmente no verão e secava rápido, né? Sim. Então, ele tinha assim, esse glamour aí, essa ênfase do tactel. Secagem rápida, leveza e mobilidade, né? Ô, Merizio, agora voltando naquele ponto ali da tua trajetória na Renault, depois a gente vai estendendo isso também, mas tipo, agora falando de algum produto como o Tactel, qual foi a demanda assim de produto? Um produto que tu lembra, um case, uma produção grande que vocês tiveram na época, um determinado tecido que tu vai lembrar assim, lá na Iresa? A Renovil sempre foi forte em tecidos fio tinto. Então, eles têm produtos que até hoje eles produzem. Dependendo do apelo mercadológico ou de marketing, muda o nome, mas a estrutura, a composição é a mesma. Desde 1960, 1970. Então, eles ainda têm produtos, né? Eu lembro que estourou uma época toalhas de pizzarias, aquele xadrezinho. Ah, sim. Vermelhinho e branco, amarelinho e branco. Cores da Itália, da bandeira. Isso, né? Então, aquilo, o nome que até é sugestivo, eles colocaram o nome de Salete para esse artigo. Então, isso era um dos campeões, né? Outro artigo, Milano e assim por diante, né? Então, algumas coisas assim que ficam na nossa memória de tanto quanto se produziram. Depois, quando chegava setembro, outubro, eles colocavam alguns detalhes dourados e prateados no tecido de vestuário para virar roupa para decoração de natalino, né? Então tinha
né? Clientes que compravam produtos exclusivos de vestuário, mas queriam o detalhe dourado ou prateado para fazer os enfeites de Natal. Então, tinha algumas variações, dependendo da época, né, por conta disso. Né? Fazia uma linha mais premium para vender naquele período de Natal. E um artigo que a gente vendia muito, porque isso era um apelo dos próprios confeccionistas aqui, os artigos de sarja, chamado sarja PT. Nada com partido, né? Pronto para atingir, era o nome do artigo. Então, a Renovil fazia o tecido, fazia a preparação, fazia os acabamentos, lixava e deixava pronto, tirava todo o processo de torção e encolhimento, entregava o tecido pronto para atingir, ele era costurado, calças e bermudas, e dependendo da demanda da loja, fazia as cores. Então, as tinturarias, na verdade, lavanderias, cresceram muito à época porque uma demanda era muito forte. Hoje o segmento já diminuiu bastante, mas o nosso carro-chefe era um produto chamado Barcelona. É um tecido pesado para calça, sarja, com brim, pronto, assim? Brim, pronto para atingir. Que fazíamos lá e aí depois as confecções tingiam nas lavanderias. Aí cada uma comprava determinado lote e vocês entregavam ele realmente pronto para tingir? E aí ele tingia a cor que ele precisava. Nós estamos lembrando aqui do boom da Rosambuja, né? Então, eram ônibus e mais ônibus que chegavam todo dia de manhã lá na Rosambuja para comprar. Então, um dia saía o vermelho, outro dia era o azul que eles procuravam. Então, todo dia tinha que ter cor diferente para repor e tudo mais. Então, eles apostaram muito nesse artigo. É uma pergunta que eu ia fazer sobre a da Rua Zambuja. E a outra é... A Renovil fazia flanela também? Um dos carros-chefe da Renovil sempre foi, né, a flanela Renault. Então, como há muito tempo eles faziam fio tinto, e eles decidiram criar artigos para camisaria para a área do frio. Então, a flanela é um artigo de peso médio, 210 gramas, mas com... Eles colocavam aveludado, isso, né? Com o aveludamento, né, na flaneladeira. Hoje em dia tem esse mesma máquina, só que agora eles chamam diferente, né? Chamam de peluciadeira, de felpadeira, mas enfim, a mudou máquina o nome, é a mesma. mas Mas o resultado produto é o mesmo. É o mesmo. E eles continuam fazendo ainda a flanela. Eles ainda continuam fazendo. Eu estive visitando ano passado. Continuam fazendo ali? Continuam fazendo. Ainda tem pessoas de meia idade, né? Sim. Eu sou um, né? Que eu nós. adoro uma camisa de flanela, né? No inverno. Não tem tanta necessidade de uma jaqueta, mas a camisa, né? Ela ajuda. Eu peguei lá nos anos 96, 97, na Artex, muita flanela estampada. Uhum. Meu, era loucura, cara. E eu acho que é um produto cíclico, né? Porque ele vai e volta, né? Volta e meia ele acaba entrando relacionado com moda. Isso, obviamente, toda a trajetória ali dentro da Renault, que nem tu falou, determinado tipo de toalha, xadrez, que às vezes, de repente, tinha feito lá numa época e daqui a pouco ele retorna como... Vai e volta. Um processo cíclico. E até lembrando, aproveitando, lembrar da Zambuja, eu era pequeno nessa época, mas eu lembro, né? Daí, tipo, estudava de manhã, depois eu fui trabalhar numa confecção pequena. E eu não entendia, porque eu pensava, poxa, essa rua não tem estrutura para tanto comércio. Tanto é que depois alguém antecipou, fez hoje o pessoal, FIP. a FIP, né? Naquele modelo de feira de verão, né? Isso. Que era como se fosse ginásio, telhado arredondado, que era o primeiro galpão lá da FIP. E, obviamente, depois veio o Stop Shop, enfim, acabaram... E também eu acho que até a gestão da época... O primeiro veio a Bruen, né? Antes da FIP, Não. Primeiro veio a FIP. A Bruen veio depois. Veio bem depois. A Bruen eu vou te lembrar, porque eu estava até lembrando que hoje, onde é o centro administrativo da Van, tinha um outdoor, que eu lembro muito bem, quando eles começaram a pensar no projeto do Bruen. E ele demorou para mais de 10 anos, eles colocaram na rodovia, shopping, enfim, e antes veio a FIP. Primeiro veio a FIP, depois o Stop Shop. E depois teve o Gold Center, que era ali próximo do SESI, onde é o SESI, onde está o viaduto, no canto ali, tinha o Golden Center, só que eles fizeram as lojinhas separadas. Sim, Aí teve o Geschäft House. Onde é a ABC ali?
Não. É onde não. é ABC. Onde é ABC. Onde é ABC que tem uma loja de manequim. manequim. Isso aí. Eram Um pouquinho pra frente ali. Tipo quiosques dentro de um espaço. Então, saí de uma lojinha, é como se fosse um camelô, né? Saí de Isso. uma lojinha, aí tinha um espaçozinho ali, tinha uma mesinha que o pessoal sentava. Então, era uma coisa assim mais descontraído. Mas também, logo depois... E eu naquela época, quando tiveram investimento, porque era Sim. tudo... as lojas eram casinhas, né? Eram casinhas. Aí teve o pessoal nem vai lembrar, mas deve ter foto aí antiga também, que tinha um monumento que era um copo de chopp grande. Só que daí tu ia lá comprar, saía de uma loja para outra, tava chovendo. Se molhava Aí todo e não ia. o conforto para quem tá lá, o cliente, né? Quando você olhava a FIP, aqueles galpões grandes, né? As lojas ali dentro, vamos para lá, né? E tudo no mesmo local, né? E que a ideia era uma feira de verão, né? Que tu ia realmente, como tinha do Russi, enfim, ali nas praias, em Balneário também, que tinha lá no canto, né? O pessoal, alguns confeccionistas da Zambuja faziam isso, né? Trabalhava ao longo do ano aqui, quando chegava na temporada, os 2, 3 meses, ia para a praia, fazia a feira lá e ficava os 3 meses do verão lá, né? Aproveitava lá. Fazia lá também. Merizio, para a gente dar continuidade, depois da Renault, qual que foi a tua próxima empresa que tu trabalhou depois de 2009 ali para a gente... Eu fiquei na Renault até 2009, quando eles decidiram não ficar mais comigo, né? Eu fui um dos últimos da guarda, da velha guarda, né? Porque quando o seu Armando começou na empresa em 2006, ele já começou a trocar todos os gerentes, né? Então, 2006, 2007, trocou toda a supervisão, porque ele veio com uma ideia nova, né? Então, como é que tu vais mudar a cultura de uma empresa se as pessoas que estão aí continuam aí? Então, foi mudando. Então, teve um baque muito forte em 2006, 2007, 2008. E eu fui ficando, né? Daqui a pouco eu também vou, né? Em 2009 eu saí. Quando eu saí da Renovil, eu tinha um contato de um amigo meu que morava em Jacareí, em São Paulo. E ele falou assim, olha, Merizio, tem uma empresa chamada Uditelfa. Eu já conheci porque eu tinha ido visitar essa empresa em Nova Odessa. Tem uma empresa aqui querendo um gerente de tinturaria. Queres vir aqui? Aí eu disse, tudo bem, eu já conheço, né? Porque eu já tinha trabalhado em alguns momentos de consultoria com eles, eu já conhecia. Aí eu disse, fulano, eu já conheço essa empresa, eu já dei consultoria. Então, eles estão precisando de um gerente, não queres vir para cá? Aí eu fui. Fiquei 1 ano lá. E só não fiquei lá para sempre, porque a minha esposa e o meu filho mais novo, né? Foram lá conhecer a cidade, eu já tinha alugado casa, enfim, nós íamos ficar lá. Os 2 mais velhos falaram, pai, a gente não vai porque nós já temos a nossa vida, a gente já está... Né? Então, íamos só a esposa, eu e o Matheus, que era o mais novo. E como não deu certo, eu disse, então eu também vou voltar. Então, voltei e fui para a Lostex. Fiquei com o seu Juca lá durante quase 5 anos. Trabalhando num setor que para mim era novo, malharia de teares de malha. Eu conhecia a Lostex quando eles faziam malha para a Renovil, porque a gente já ia visitar e acompanhar. Mas trabalhar dentro de uma malharia foi a primeira experiência. Tanto é que quando o Amarildo, que era o gerente da época, me convidou, eu disse, Amarildo, tudo bem? Eu não entendo muito. Não tem problema, a gente te coloca lá no Senai, tu vai fazer um cursinho de análise de malha para começar a entender, né, como é que é esse universo. E depois a pessoa que trabalhava lá no PCP também me deu bastante informação, né? O Schmidt, que a gente tinha trabalhado junto na Renovil, e aí ele foi para lá. Ele tinha feito um curso de malharia no Rio, e quando voltou, não deu certo. A Renovil colocou ele lá para poder cuidar dos teares de malha lá, e ele acabou, no fim das contas, depois saindo da Renovil e ficando lá nessa empresa. Ele foi que me passou muitas informações, né, do setor de malharia, e eu fiquei um bom tempo aí. Saindo da Lostex, eu fiquei, então, na Costa Rica por uns 4 meses, iniciando o processo de análise dos investimentos. Mas como eles não conseguiram a licença para construir a tinturaria, eles meio que deram uma freada no negócio, né? Isso lá em 2014.
Então, a gente negociou lá, não, tudo bem, fica assim, né? Era só um contrato mais apalevrado, né? Então, eu fui trabalhar numa malharia chamada Seca Malhas. Fiquei com eles aí durante 2 anos. E fiquei depois mais 8 meses na Riantex, na Guabiruba também. Na Costa Rica, em direção à Nova Trento ali. Né? Isso. Que daí tu trabalhava direto ali. Isso. Era para ser montado ali a tinturaria. Direção a São João Batista. Sim, São João, né? Isso. Que ali passa a Nova Trento, depois do Trevo ali. Trevo. Sim. E aí, quando eu estava na Riantex, a Costa Rica entrou em contato comigo de novo. Olha, a gente vai retomar e precisamos, então, voltar. Né? Então, isso foi final de 2016. Em janeiro de 2017, então, eu fui para lá. Saí da Riantex e fui para lá, porque o projeto lá, o desafio era grande, né? Então, eu fiquei com eles de 2017 até meados de 2018. Quando a tinturaria estava rodando, funcionando tudo, né? Porque o desafio era essa. Nós tínhamos que botar a fábrica a funcionar até setembro de 2017. E a fábrica estava sendo construída em janeiro de 2017. Então, ninguém acreditava que a gente ia conseguir fazer a tinturaria funcionar em setembro. Te vira. Te vira, né? E o desafio maior é a construção. A Daisy, que era a gerente, tocava. E a partir de junho nós começamos a fazer todo o processo de entrevista. Entrevistamos mais de 350 pessoas para escolher 100, porque a tinturaria, quando começasse, já tinha que estar rodando. Nós não podíamos ficar treinando e ensinando. Então, já tinha que começar rodando. Então, o desafio foi, dessas 350 pessoas, escolher 100, mas tinha que ter conhecimento. Então, a psicóloga fazia a primeira entrevista, eu fazia a segunda, que era mais técnica. Às vezes, chamava ele 3 ou 4 vezes, porque até ajustar onde que tu vai trabalhar, fazer tudo, demorou aí 3 meses. Então, no dia 7 de setembro, feriado, a tinturaria começou a rodar. Mas aí, nesse processo de recursos humanos, vocês já chegaram a contratar enquanto... Contratar. Já contratava, Já fazia contratava. entrevista 3 vezes, já deixando Já pronto. stand-by. Uhum. Pode começar daqui a um mês, Exatamente. então... Não, você está contratado. Tá contratado. Isso. Ah, claro, porque também às E vezes não lá dá para também- gerir para a pessoa estar esperando também, né? Era só E pra lá gente- também tinha dificuldade porque era fora de mão, né? Não era aqui na região central de Brusque. Era quase em São João Batista, já. Lá na Claraíba, né? Para a direção, acho Pra- que tu fala da logística, Da né? logística dos colaboradores, né? Arrumar funcionário, cara. Isso. Mas eles já tinham, né? E tinha a época daquela empresa lá de Nova Trento que que fechou, né? Trento Brasil. A Trento. Isso. Então, já tinha mão de obra ali por perto. Suvicor, que hoje é Sul Têxtil, Sim. ali. O Urbano, que antes era Tecnocomate, né? Agora virou Urbano. Já tinha ali um pessoal que já sabia trabalhar em tinturaria. E Trento Brasil, que era a maior lá de Nova Que Trento. tinha né? fechado, né? Isso. Mas o desafio sempre era o transporte, porque a maior parte dos nossos Colaboradores? candidatos era de Brusque. Então, o que a empresa definiu? Vamos ter transporte de ônibus. Então, eles já contrataram uma empresa que fica em frente ao Senai de estar levando. Então, ônibus que sai 3h30 da manhã, ainda hoje leva os funcionários para lá, a meia hora da tarde e depois às 9 horas da noite. Então, já naquela época já começou assim. Quando começou, já tinha o transporte para quem não podia ir, né? É claro que alguns vão de moto, alguns vão com o seu próprio carro, mas ainda tem pessoas que vão de ônibus, né? Levam daqui de Brusque até lá para poder fazer esse trajeto. Ô, Merise, só para voltar um pouquinho ali na Uditelfa, tu chegasse a morar daí 1 ano lá em São Paulo. Aí eu morei em... É Nova Dessa? Morei em Americana. Americana, que é isso. próximo. Que a Nova Odessa é uma cidade pequena, fica do lado de Americana. Então, Americana é o centro ali, né? Daquela região ali, Sumaré, Americana. Depois tem Santa Bárbara do Oeste. E logo mais à frente tem Piracicaba, Limeira. Então, é uma região ali muito forte no têxtil, né? Santa Bárbara e Americana, muito forte no têxtil. E eu morei em Americana, que é na cidade. E da minha casa dava para ver o distrito industrial de Nova Odessa.
São João da Então- Boa Vista, ele é próximo? São João da Boa Vista, acho que não, né? Não. Não, né? Uma outra região que eu tive visitando uma empresa, uma vez fui para lá, mas era de fio, mas só porque eu achei que de repente era... O polo, né, é Campinas, então de Campinas até Americana é uns 30, 40 minutos. próximo. É próximo. Próximo. Então, é bem próximo aí, entre Campinas, Sumaré, depois vem a Americana, Santa Bárbara, e depois segue, né, até São Carlos, e aí vai mais para o interior. Entendi. Posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Ô Merizio, uma pergunta. Como que surgiu o Senai pro Merizio? Aonde? Era a próxima pergunta. Como que apareceu o Senai na tua vida? Apareceu quando eu fiz o curso ensino médio no Consul. Eu lembro que a nossa sala, nós tínhamos alguns alunos que eram totalmente fora do têxtil. Eu era um deles. E a maioria eram filhos de funcionários das empresas têxteis. O Luciano, né? O pai dele trabalhou na empresa. Ele trabalhava na empresa também depois, ele começou a trabalhar lá. Então, a área têxtil, a nossa turma, a maior parte era de filhos de funcionários da área têxtil. E quando, no terceiro ano, a gente foi para o ano de 80, o diretor do Consul falou assim, olha, vocês precisam escolher alguma coisa. Então, eu escolhi laboratório químico, porque veio como proposta do curso. Até então, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sempre pensei em fazer química têxtil e tal, né? Mas assim, sem nenhum sentido. Eu me imaginava como um químico têxtil. Mas o Senai entrou assim, porque como a gente tinha que fazer um curso técnico, Sim. têxtil, a gente ia... O Senai foi esse um ano de 1980. Então, foi onde que eu me apaixonei. E até hoje eu estou lá naquele mesmo laboratório, tem máquinas que estão até hoje lá, né? De referência. E aí, agora mais tarde, foi quando você saiu da Costa Rica que surgiu o professor Merizio? O professor Merizio, ele começou como um acidente. Eu terminei o meu curso de faculdade, comecei a faculdade velhinho já, né? Tinha 35 anos quando eu comecei a faculdade. Porque até então, meu objetivo não era fazer faculdade, eu queria fazer técnico têxtil no Rio de Janeiro. Eu sempre quis ir para lá, trabalhando na Renovil. Mas a Renovil, ela tinha optado em não mandar mais nenhum técnico têxtil para o Rio. Então, quando tinha um curso aqui, no Senai daqui, eu ia ali fazer. Então, eu fiz alguns cursos aí e fui me interessando, né, por essa parte. Quando eu decidi fazer faculdade, não tinha nada de área têxtil aqui, não tinha técnico têxtil aqui ainda. Era no Rio de Janeiro. Então, eu vou fazer administração. Comecei a fazer administração e quando eu me formei, eu decidi fazer pós-graduação em Blumenau. O Márcio Cardoso, que trabalhava comigo na Renovil, ele já tinha trabalhado no Samay. Ele recebeu um convite. Volta para cá, que nós precisamos de ti. Aí ele saiu da empresa e foi trabalhar no Samay. Voltou a trabalhar no Samay. E como a gente tinha muito contato, de vez em quando a gente se encontrava, ele falou assim, olha, Merizio, eu preciso de alguém para me substituir 6 meses. Eu vou ficar 6 meses no Samay de Blumenau? De Lages. E eu preciso que você me substitua, porque não vai dar tempo deles contratarem um novo professor. Tá. Aí me passou lá umas coordenadas e disse, mas Márcio, não, tu vai dar conta. Eu fui, né? Esperando que em dezembro ele voltasse e assumisse. Nunca mais voltou. Isso foi em 2003. 2003. Vai-se lá 23 anos. 23 anos. Então, eu fiquei 1 ano no Senai, dando aula, mas como professor horista, contratado por uma cooperativa de Itajaí, chamada Cotragel. Até tem um professor lá, o professor Jairo. Sim. Ele está lá muito antes do que eu. Ele deve ter pego lá pelo menos, acho que uns 10 Jairo anos. Marques. Isso. De Cotragel. E a partir de 2004, então, o Senai decidiu desfazer
essa cooperativa, esse contato que tinha, e contratou o professor horista, porque até então não tinha essa modalidade no Senai. Então, a partir daí, eles começaram a nos contratar como horista. Claro que a gente só recebia se dava aula, mas a partir de 2004 eu tenho vínculo Senai, né? De 40 horas Carteira aí no caso. assinada, tudo. Não, Sim. não tem hora definida. Ah, tá. Tu É tem horista. horista. Isso. Então, por exemplo, tinha semestre que eu dava 10 aulas só. Tinha semestre que não tinha aula para mim, eu ficava sem dar aula. Eu entrei em 2012, mas também nesse módulo. Eu achei que, de repente, na tua época era um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, horista, mesma coisa, né? Então, o vínculo sempre foi... vai ter aula, né? A nossa briga, a nossa discussão era com o nosso coordenador. E aí, o que eu vou dar aula no semestre que vem? Então, sempre tinha essa dúvida, né? Mas coincidiu que a Unifeb e o Senai criaram uma parceria em 2012 e eles começaram a fazer o tecnólogo. O tecnólogo texto é 3 anos, né? 3 anos e meio, isso. Então, como eu tinha, né, bastante conhecimento, a Unifeb me contatou o Senai. Precisamos de professor também na área têxtil para dar essas aulas. Então, eu, funcionário do Senai, dando aula na Unifeb, porque o curso era em parceria. Quem me pagava? O Senai. Mas o curso era Unifeb. Então, eu fiquei... enquanto que esse curso conseguiu se manter, infelizmente em 2017 foi a última turma, e de lá para cá eles não conseguiram mais abrir turma do tecnólogo. Mas eles abrem todo ano MBA em Gestão da Cadeia Têxtil, que é na linha de pós-graduação, né? Eu continuo dando aula também para a Unifeb nessa pós-graduação. Mas a ideia sempre foi Senai. Então, eu sou apaixonado pelo Senai. A minha mulher, às vezes, até fala assim, não quer levar o travesseiro também? Eu, às vezes, faço... vai de manhã, vai de tarde, vai de noite, né? Então, vou. Tá. Merise, uma curiosidade agora. O teu irmão é apaixonado por política, né? Nunca te passou pela cabeça? Não. Assim... O meu pai foi político, né? Meu pai foi vereador, depois foi vice-prefeito. E eu vivenciei, eu era pequeno, mas a gente vivenciou a dificuldade que era ser político. Hoje tem mais facilidade de ser político. Hoje tem uma estrutura diferente. Os municípios recebem um fundo de participação. Então, apesar de ser pouco, mas isso está garantido. Na época do meu pai, eles tinham que ir... para Florianópolis, para Brasília, com pires na mão, né, como eles diziam, atrás de dinheiro, de verba, porque não vinha. Hoje está mais facilitado, né? Se faz projetos, se encaminha, e aí tem a ação dos deputados também facilita. E uma coisa que me marcou muito quando ele saiu, né, quando acabou a gestão dele, ele falou assim, eu espero que nenhum filho meu nunca se meta em política. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, não de desprezo do político, mas ficou marcado a frustração dele, né? Ele queria tanto ajudar, ele queria tanto trabalhar pelo município de Botuverá. Tanto é que, na época, quando ele foi vice-prefeito não tinha salário. Não recebia, só recebia o prefeito. Mas o meu pai, eu via ele... dirigindo máquina chamada patrola, aquelas máquinas que vão, né? Meu pai fazia isso, dirigia caminhão, dirigia patrola. Ele não recebia salário, mas ele queria trabalhar pela comunidade. E se dedicou, né, os 4 anos. E aquilo ficou marcado para mim assim, eu também não quero isso para mim. Porque eu percebi a frustração que ele teve, né? Pelo esforço todo que ele dedicou. Ele falou, eu espero que nenhum filho meu, né? E aí os outros que são políticos esperaram. Depois que meu pai faleceu, claro, aí eles se candidataram, né? O Moacir foi prefeito, foi vice-prefeito, prefeito. O meu mais novo também foi. Mas foi um campo que eu Teu vínculo sempre foi Senai. Sempre Senai. E só pegando esse gancho, né? Tu voltou a relembrar do teu pai. Obviamente, tu nasceu em Botuverá.
Mas quando que tu veio para cá, só pra gente, já estamos indo pro nosso encerramento, mas para contar um pouquinho dessa trajetória que a gente pulou, né? De quando eu vim para cá, quando né? tu veio para Brusque. Tá. Bom, eu sou o penúltimo de 12, né? Então, eu sou o 11º filho. Depois de mim tem o Balcir, que fez 60 anos agora. E como que aconteceu a minha saída de casa? Eu saí de casa com 11 anos. O meu irmão mais velho tinha saído e ido para o seminário, ficou lá 4, 5 anos, veio para casa. Aí o Moacir saiu, foi para o seminário, e depois voltou para casa. O Dalmir saiu, foi para o seminário, e eu também quis sair. Então eu vou também, né? Vou estudar para padre, quero ser padre, né? Aí saí de casa, fiquei 4 anos no seminário. Quando eu saí do seminário, que eu fiz o ensino fundamental, aí eu vim para casa, eu disse, puxa vida, o que eu vou fazer, né? Em Botuverá não tinha ensino médio naquela época. Eu queria continuar estudando. Então, o que eu fiz? Vim para Brusque, né? Morar aqui, aluguei um quartinho, trabalhei no Hotel São João e fiquei lá durante 3 anos. Enquanto que eu fui estudando, fazendo ensino médio, eu trabalhava durante o dia no Hotel São João, acordava às 5h30 da manhã, ia comprar carne no açougue Bruns, trazia ali, tinha 2 meninas que faziam o almoço, eu cuidava do bar, da lanchonete, e aí nós 3 cuidávamos do restaurante, do bar e do hotel. Era uma coisa de doido. 3 funcionários cuidavam do hotel, do restaurante e do bar. Quando eu chegava às 5 horas da tarde, que dava meu horário, eu ia tomar banho para ir para a escola, a menina que cuidava do almoço vinha trabalhar no bar, né? Então, a minha vinda para Brusque foi assim. E assim, quando eu terminei o ensino médio, daí em diante já, então, me candidatei a uma vaga na Renovil, fui aceito, e aí aluguei os fundos de uma garagem, né, para fazer o meu quartinho, e fiquei aí 3 anos morando ali no comecinho da Razambuja, numa casinha assim. A família me acolheu muito bem, né? Então eu tinha o meu quartinho, mas não tinha banheiro, eu tinha que usar o banheiro da casa. A dona Olinda fazia a minha comida, eu vinha para casa almoçar, então de manhã eu já deixava a minha marmitinha com arroz cru e 2 ovos dentro, né? Quando chegava, economizar. Quando chegava, ela já tinha meu almoço pronto, né? Então, assim, coisas que depois, né? A vida se encarrega de mudar, mas são... né? A gente está numa idade que começa a lembrar do passado e parece que romantiza tudo, né? Mas, assim, eu trago essas lembranças muito do romântico. Foram dificuldades, mas para mim não era. Do mesmo jeito, quando nós plantávamos fumo, para nós era brincadeira, né? Correr no meio da roça. Claro que para os mais velhos sempre é o mais pesado, mas nós era gurizote, então aquilo era tudo brincadeira, era tudo diversão. Então, a minha vida eu sempre levei nesse sentido da leveza, né? Já é complicado, já é difícil, então não vamos carregar mais peso, né? Então, a minha mente sempre está assim, mais leve. A dificuldade passa, né? A gente vai atrás, busca outras alternativas e hoje fica a memória dessas coisas, né? Desses momentos difíceis, dessas coisas. Tem histórias, né, que acontecem com cada um, mas... eu nunca me apeguei a essa parte difícil, né? Eu passei porque para frente tem o futuro e tem coisa boa que está vindo. Então, vamos esperar, né? Não pensa no que foi de ruim. Pensa no que vem de bom. Eu acho que é esse o caminho. Vamos encerrar, meu amigo? Vamos lá? Ô, Merizio, só para a gente finalizar, desde já a gente quer agradecer a nossa estreia aqui do TexFlow. A gente se sente muito lisonjeado pela tua participação, por ter aceito o nosso convite, né, Juarez? E para finalizar, o que te realiza nessa tua vasta carreira profissional aí de sucesso? Parabéns por todo esse teu case. Estás aqui hoje. É também uma forma de a gente te homenagear e trazer para esse bate-papo, porque é um profissional da área têxtil da nossa região de renome, né? Um cara que tem uma bagagem tanto no Senai, como docente, como professor, que já vão 23 anos, toda a tua trajetória na Renovil.
Então, o que te traz, assim, de todo o processo, trabalhou na indústria têxtil e também hoje como professor, o que te realiza, assim, já que tu falou em romantizar toda a trajetória, mas fala um pouquinho pra gente encerrar. E tens muitos fãs, né? Tem, Não sei. tem bastante. O Senai, né? A tua vivência no Senai realizou muitos sonhos ali. De pessoas que foram lá, estudaram, né? Ganharam o diploma. Porque isso faz parte da vida e do trabalho de cada um que foi lá. Eu também fui lá. Que ajudou a construir. Que ajudou a construir. A gente foi para fazer um pouco de bagunça, mas... né, Benício? Mas foi muito bom, foi valioso. Eu também agradeço, né, pelo convite. Estou bem lisonjeado com essa estreia desse novo projeto de vocês, né? Claro que outras pessoas virão com os outros posicionamentos, enfim. Mas o que me motiva a continuar a área têxtil, né? A gente sempre brincava lá na Renovil que o técnico têxtil tem 2 anjos, né? Cada um tem um. Mas quando vira técnico têxtil tem 2, porque quando entra dentro da fábrica é um monte de problema. Todo dia que só mais um anjo para ajudar, né? De tão difícil que é esse processo. Mas uma coisa assim que eu levo para mim e eu carrego, né, isso como desde sempre, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu compartilho com quem está buscando conhecimento. Eu nunca tive nenhum problema de ensinar alguém nas empresas onde é que eu trabalhei e esperando que um dia ela vai pegar o meu lugar. Se a empresa decidir que seja assim, que seja, porque eu não sou dono do lugar onde é que eu estou na empresa. O lugar é dela. Se ela quer tirar esse lugar e dar para outra pessoa, ela tem todo o direito. Então, eu nunca fui muito apego a isso. Então, o que eu gosto, o que eu almejo, passar o conhecimento que eu tenho para os outros. Eu sempre tenho uma imagem muito forte, né? Se você tem no centro da sala uma vela acesa e tudo em volta às escuras e tiver 10 pessoas ali dentro, cada um com a sua vela apagada, né? Aquela vela acesa aí está compartilhando a sua chama, ela está iluminando na sua capacidade. Mas a partir do momento que as outras 10 velas são acesas naquela mesma, ela não vai perder o seu brilho, muito pelo contrário, ela vai iluminar e acender as outras 10. Então, o conhecimento, quando você compartilha, você distribui, você não fica menos inteligente. Né? Muitas vezes, o Juarez falou um negócio, nós professores não percebemos, né, se atingimos ou não o coração do aluno, porque muitas vezes ele não nos fala, mas às vezes a gente, onde percebe? Quando encontra na rua. Ô, professor, tudo bem? Até lembrar quem é, né? Mas conheço, sei que foi aluno, só não lembro mais o nome. Mas então, assim, o carinho que a gente recebe na rua é isso mesmo, né? Os alunos percebem essa nossa entrega. Às vezes a gente se frustra, mas aí a gente entende que nem sempre a gente consegue atingir, porque também talvez ele não queira aquele conhecimento, né? Ele não queira aprender, ou enfim, ele tem outros objetivos. Então, eu já procurei, quando acontece isso, eu procuro relevar. Não, talvez não seja isso que ele quer, ele está buscando ainda outra coisa, mas sempre é nessa troca, né? Buscar sempre que o aluno conheça, aprenda. Eu sempre insisto muito nesse ponto, né? Que se o aluno busca e a gente consegue entregar esse conhecimento e ele consegue se apropriar e aplicar, né? Eu fico muito feliz quando alunos mandam no WhatsApp, professor, como é que é isso? Né? Não lembro mais, como é que é isso aqui? Né? Quer dizer, está precisando, está buscando o apoio, então... Vamos compartilhar. Vamos compartilhar e... Show de bola. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro episódio de estreia do TechFlow. Espero que você tenha curtido. E já vamos fazer um pedido, né, Juarez? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A gente está começando e precisa desse engajamento. A gente se espelha aqui na trajetória do Merizio para que o nosso TechFlow tenha um percentual da trajetória do Merizio. A gente já fica feliz. Obviamente um case de sucesso para falar da área têxtil, para falar da nossa região e contar histórias realmente compartilhando conhecimento. Esse é o TechFlow.
Então vem junto com a gente e até mais, até um próximo episódio. É isso, Juarez? É isso aí. Obrigado a todos. Muito obrigado ao professor Merizio por essa, como é que é? Por esses ensinamentos que ele está dando cada dia mais para nós. Por esse compartilhamento, né? Mais ensinamento. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.